Oiê, eu sei que eu tô um pouco sumida aqui do canal, faz um tempo que eu não venho aqui. É porque o semestre tá bastante corrido, muitas coisas pra fazer. Eu entrei agora no ciclo clínico, quinto semestre, e são muitas atividades, muitas avaliações, toda semana tem alguma coisa. Mas estou aqui, vim trazer um vídeo sobre a transferência de faculdade, transferência externa, que eu fiz, que até hoje algumas pessoas fazem algumas perguntas sobre como foi esse processo, e eu selecionei essas perguntas, porque pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida de qualquer outra pessoa, são dúvidas frequentes que me mandam. Então eu vou selecionar e responder aqui nesse vídeo. Espero que gostem. A primeira pergunta é: você sabe a partir de qual semestre pode tentar a transferência? Depende da universidade, depende do edital que você está buscando. Algumas universidades elas aceitam a partir do segundo período, mas tem aquelas que aceitam a partir do terceiro, a partir do quarto semestre. Então, a maioria é a partir do segundo em diante. Dificilmente você encontra uma que aceite a partir do primeiro período. A segunda pergunta foi: em qual semestre eu consegui minha transferência? Eu consegui no terceiro semestre do curso, tinha finalizado o terceiro semestre e me perguntam muito se eu consegui continuar no mesmo ou se eu tive que voltar. Eu tive que voltar no primeiro semestre. Mas algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas da mesma faculdade que eu, que conseguiram avançar e não perderam tantos assim. Não perdeu. Eu perdi um ano, mas algumas pessoas conseguiram não perder porque demorou bastante a questão da burocracia, a questão de soltar as emendas, as aprovações das emendas demoraram também. E aí acabou passando um semestre, mas eu consegui aproveitar as matérias. Eu consegui aproveitar a maioria das matérias. No primeiro semestre a gente só pagou umas duas matérias, no segundo semestre a gente pagou duas matérias também. As que eu já tinha feito, eu não precisei fazer novamente. De saber se eu perdi ou não os semestres é uma dúvida muito frequente. Quando eu falo que eu aproveitei as matérias, as pessoas não entendem. Mas é porque eu não tive que cursar elas de novo. Eu aproveitei, eu fiz na minha outra faculdade e eu não precisei fazer nessa novamente, porque toda faculdade tem um sistema de aproveitamento de matérias. Se as emendas forem muito parecidas, se tivessem os tópicos muito parecidos, por exemplo, fisiologia. Na minha faculdade, eu estudei fisiologia e foi bastante completo, assim. E eu não tive que pagar novamente fisiologia na minha nova faculdade, entendeu? Então, eu cursei aquele período, mas eu não cursei todas as matérias. Muitas pessoas perguntam em relação à nota. Qual a nota, assim, para passar? Qual seria uma nota que daria para passar? Eu passei com 765, mas depende muito da questão. Se o edital ele pede somente a nota do Enem, se ele pede a nota do Enem mais a nota da faculdade, porque o que me ajudou muito também foi a nota da faculdade. A nota da, a minha média na faculdade era bem alta, então me ajudou, né? Me ajudou a estar em uma posição melhor na época da, do processo seletivo, sabe? Do processo de transferência. Então, eu acredito que você não precisa estar com a nota tão próxima de 800 para conseguir, mas não tão baixo também. Porque, querendo ou não, são pessoas de todo o país que estão procurando, que estão colocando sua nota. Por via das dúvidas, sempre focar em uma boa média na faculdade, se quiser, estiver pensando em transferir. Eu não tenho muitas informações sobre outras universidades, porque
de outros lugares, pessoas que passaram em outros lugares, eu não tenho sobre ninguém, mas na minha abriu dois processos de transferência e vieram pessoas de vários lugares, vieram pessoas de todo o Brasil, na verdade, e é muito comum. É algo muito comum, é algo muito possível também. Agora eu vou para as perguntas que me fizeram no meu último vídeo. Eu não respondi, mas estão nos comentários. Que recentemente estudo odontologia na Federal. Posso transferir para a média privada sem o vestibular? Eu não tenho exatamente o conhecimento de pessoas que faziam outros cursos e transferiram para a Federal, assim, pelos editais convencionais. Talvez existam outros meios, mas que eu saiba, os editais que abrem, assim, para transferência externa é através de medicina para medicina, de faculdade para faculdade, é, do mesmo curso. Você acha que tem possibilidade de transferir e não precisar refazer períodos ou atrasar o curso? Eu acredito que talvez seja mais difícil você não atrasar nenhum semestre, entendeu? As pessoas que eu conheço, todas atrasaram pelo menos um semestre. Você tem que ver se vale a pena, né? Pra mim, valeu muito a pena, mesmo que fosse atrasar um ano. Era muito importante pra mim. Esse era muito benéfico pra mim. Outra pergunta, tem algum requisito mínimo ou máximo de conclusão do curso? Exemplo, deve ter cursado pelo menos 4 períodos e no máximo 7 na instituição particular? Pois é, como eu falei, depende muito do edital. Acho que no último, na UFDPA, que foi a que eu passei, era o mínimo 3 períodos. Tinha que estar terceiro período, provavelmente, ou era quarto. Agora, de máximo, eu acho que não tem. Normalmente não tem. Eu conheço pessoas que estavam no sexto período, que conseguiram transferir. Você sabe também se esses editais só aparecem no começo do ano ou ainda podem aparecer no próximo semestre? Depende. Eu lembro que quando eu estava tentando, no meio do ano, no início do semestre, tinha assim, no início do semestre, do segundo semestre, no início do ano também tem. Normalmente é no início dos semestres. Na UFDPA abriu no final do ano passado. Então não é assim só no começo do ano, não. Depende da faculdade. A nota do Enem conta muito, na sua opinião? Conta. Eu acho que é meio a meio, assim. Meio a meio, de verdade. E aliás, algumas faculdades elas só pegam a nota do Enem. Então depende da que você quer. Depende do edital que abriu, depende do edital que você tá pensando em colocar. Então é 50%, 50%. Espero que tenham gostado. É, se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre transferência, estarei aqui. A transferência ela abre muitos caminhos para as pessoas e são vagas ociosas, né, do curso. Normalmente são vagas ociosas que os alunos ou desistiram, ou trancaram o curso, ou foram para outras cidades, e ali fica com menos pessoas, menos alunos que quando abriu, quando iniciou o curso. Normalmente se inicia com 40 alunos, por exemplo, em turno, e aí com o tempo vai diminuindo as turmas. Então a transferência é super válida, sabe? Ela muda histórias, muda vidas. E eu acho super válido que não tenha medo, que você não tenha medo, que você que está querendo transferência busque saber, sabe? Se informe sobre isso. Mesmo que pareça um pouco nebuloso, um pouco obscuro essa área, mas existe sim, procura os editais, eles estão aí, é isso. Você também pode conseguir. Obrigada por assistir.